agora nós vamos para a palavra. Abra em 2 Samuel, capítulo 23. Essa foi uma palavra que eu já preguei uma vez aqui na igreja, e foi dada lá no congresso, só que eu não vou dar exatamente como foi ministrado, mas segundo aquilo que o Espírito ministrou no meu coração, e eles pediram para a gente compartilhar isso com a igreja. E nessa noite eu ia pregar sobre o poder do Espírito Santo na vida do crente, mas eu senti de trazer isso aqui, porque pode ser que pessoas tenham conquistado coisas e nessas conquistas vieram depois algumas lutas e as pessoas pensam em deixar para lá, ou na vida espiritual, na vida material, na vida familiar. E o Senhor tem algo nesta palavra aqui para as nossas vidas hoje. Amém? Então, 2 Samuel capítulo 23, nós vamos ler o versículo 11. Quem encontrou, diga: Jesus está vivo. Aleluia. Diz assim: e depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Aleluia. Está ali a palavra, glória a Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças por tua palavra, por tudo que o Senhor já falou até agora ao nosso coração. Te damos graças por cada família que está aqui nessa noite e pelo agir do Espírito Santo, sem o qual nós não podemos fazer nada. Ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Espírito Santo, fala conosco, que o Senhor venha ministrar no nosso espírito hoje a coragem, a ousadia, a perseverança, a intrepidez, o ânimo, o fervor. Venha fazer isso, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Repreendemos toda voz contrária, todo espírito maligno que tenta trazer incredulidade, em nome de Jesus, sai. Declaramos que a nossa mente está cativa à obediência de Cristo, em nome de Jesus. E que o nosso espírito está disposto a obedecer a palavra, em nome de Jesus. Amados, esse texto aqui, ele traz as últimas palavras de Davi, já no final do seu ministério. Você já deve ter lido outras vezes esse texto, nós já pregamos sobre ele uma vez, de 3 pessoas que se destacaram aqui, que foram chamados valentes de Davi, se destacaram pela sua batalha, pela sua perseverança, pela sua coragem. Essas pessoas, irmãos, elas não nasceram dessa forma. A Bíblia nos mostra, você vai ver lá em 1 Samuel, quando Davi, ele estava fugindo de Saul, e a Bíblia diz que ele foi para se esconder na caverna de Adulão. E naquele momento de fuga, de desespero, quem foi até Davi foram os seus familiares. Você vai ver lá no capítulo 22 de 1 Samuel, que diz que ele estava escondido e os seus irmãos e a casa de seu pai desceram ali para ele, para ajudá-lo. Uma coisa que nós sabemos é que quando nós precisamos, quando as coisas apertam em nossas vidas, as primeiras pessoas que nós podemos contar é com a nossa família. Por mais que seja difícil o relacionamento, por mais
que as coisas sejam difíceis, mas quem socorre é a família. Alguns casos não são assim, mas esse é o normal. E esses homens que a Bíblia nos mostra lá no segundo livro de Samuel, estes homens, eles foram até Davi, 400 homens, e a Bíblia diz que eram homens que viviam em aperto, eram homens que viviam endividados e homens que tinham o espírito desgostoso. Então, não eram pessoas que já eram treinadas, já eram capacitadas desde pequenas. Eram pessoas que tinham vida derrotadas. Pessoas que viviam em aperto. Pessoas que a sociedade não reconhecia, mas que foram treinadas, capacitadas, habilitadas por Deus através de Davi para se tornarem vitoriosos. E o Espírito Santo de Deus está falando para nós nessa noite. Não importa se vivemos uma vida de fracasso, de aperto, de derrota, Deus pode nos tornar pessoas vitoriosas, pessoas cheias de habilidade. Porque no texto que nós lemos, nós vamos encontrar 3 pessoas que são mencionadas. De todos os 37 valentes, 3 se destacaram, que lutaram com lança, com espada, e lutaram com o próprio braço, e foram vencedoras. E venceram muitos inimigos, irmãos. Muitos adversários. Então, voltando lá no texto, nós vamos ver aqui. Diante da luta, diante da guerra, existem 2 atitudes que nós podemos tomar. Diante da crise, diante do problema familiar, diante da perda, diante de qualquer situação, eu posso tomar 2 atitudes. Ou eu vou adiante, ou eu luto por aquilo que eu quero, ou eu persevero, ou eu abandono, eu fujo. E não experimento o gostinho da vitória. Aqui a Bíblia fala, irmãos, que foram momentos difíceis para estes valentes de Davi, porque eles estavam trabalhando, eles estavam plantando, eles estavam arando a terra, eles já estavam até num tempo de colheita, e vieram os filisteus em uma grande guerra e atacaram aquele povo. E a Bíblia diz que o primeiro deles, tem o nome dele aqui, é Josebe. Ele lutou e ele venceu 800 pessoas de uma vez. Ele, com a lança dele, ele feriu todo mundo. Então, o rapazinho, ele era treinado, porque uma pessoa para vencer 800 é muita coisa, não é muita unção, tem que ser muito poder de Deus. E depois vem o outro aqui, que a Bíblia diz que ele lutou o dia todo com a espada, que a sua mão ficou colada. Deu uma cãibra na mão deles, de tanto lutar com a espada. E depois veio esse Samar aqui, e a Bíblia diz que os filisteus se ajuntaram numa multidão. Os filisteus aqui pode representar, representa de fato o adversário, mas pode representar a luta, o problema que você tem vivido, que eu tenho vivido. Então vem, e a Bíblia diz que vem em multidão, não é um, é multidão. E você já ouviu alguém dizer, olha, quando uma luta vem, ela não vem sozinha, parece que uma coisa acontece, perdeu o emprego, aí bateu o carro, aí o filho adoeceu. Uma sequência de coisas
Só que nós vemos aqui, irmãos, aprendemos lições aqui, como vencer. O propósito de Deus é dar vitória para o seu povo. Aqui foi um momento, irmãos, de extrema crise. Foi uma multidão que atacou o povo de Israel. E a Bíblia diz que eles se juntaram, porque eles queriam aquela terra. Eles queriam aquela plantação de lentilhas, eles iam destruir tudo. E todas as pessoas que estavam ali fugiram, ficou só um. Ficou só um. Muitas vezes nós pensamos assim, meu Deus, mas eu estou sozinha nessa luta, só eu estou lutando pela minha família. Só eu na minha casa faço isso. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite, como tem para a minha vida também. Irmãos, este homem, o nome dele significa, Samar, significa desolação. Desolação significa tristeza. Então, o nome, naquele tempo, tinha um peso muito grande. Tinha um significado muito grande para as pessoas. Então veja bem, o nome dele significa desolação no hebraico. Ou seja, no meio de uma luta, no meio de uma crise, a pessoa que tem esse nome, o normal dela é fugir, é entregar os pontos, é jogar a toalha, como dizem. Mas esse homem, ele não fez isso. E eu quero trazer para você algumas lições que vão te ajudar e que têm me ajudado. E que falaram comigo quando eu li esse texto aqui algumas vezes e pude extrair essas lições. O nome dele era Desolação. E ele teve uma atitude diferente daqueles que fugiram. Agora algo foi plantado na vida dele. Quando a gente volta aqui, alguns versículos, nesse capítulo 23 de Samuel, no versículo 5, olha que coisa tremenda e interessante. Diz assim, Davi, ele estava falando isso. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Davi estava dizendo assim, olha, embora a minha casa ainda não esteja toda na presença de Deus, embora algumas coisas estejam fora de ordem, contudo, eu tenho uma aliança com Deus e tudo será colocado no lugar. Tudo será estabelecido. Irmãos, Samar, ele recebeu esses ensinamentos de Davi. Ele sabia que Davi lutou com o leão, lutou com o urso, lutou com os gigantes. Então eles tinham recebido isso, e esse homem, cujo nome significa tristeza, ruína, desolação, ele recebeu uma palavra de esperança. O Espírito Santo tem uma palavra de esperança para nos fortalecer, para nos ensinar. E nós devemos estar atentos às palavras do Espírito Santo. Davi disse, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, ele estabeleceu comigo uma aliança. E eu sei que tudo o que ele prometeu, ele vai cumprir. Você está em aliança com Deus. Creia que o Espírito Santo, ele vai te fortalecer na hora do perigo, na hora da crise, na hora da dificuldade. E aí nós não podemos pegar o caminho da desistência. O caminho da desistência é o caminho da derrota. Então, como que ele venceu? Como que ele teve coragem de vencer os filisteus? Primeiro, entendeu quem ele era em Deus.
Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso saber quem eu sou em Deus. A palavra de Deus diz quem eu sou. Eu sou amada por Deus. Se o mundo me abandonar, se ninguém me amar, Deus me ama. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Paulo está dizendo, irmãos amados pelo Senhor, você é amado por Deus. Você não precisa fazer nada para ser amado, porque Deus te ama. Amém? E aqui diz, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então, Deus me amou, Deus me ama, eu sou amada por Deus, Deus me chamou, eu sou chamada por Deus. Ele disse, Ana Nery, vem aqui, eu tenho algo na sua vida. Ele disse, Jeane, vem aqui, Itamar, vem aqui, eu tenho algo na sua vida. Ele chama pelo nome. Romanos 1,7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Diga, eu fui chamado para ser separado para Deus. Eu sou cidadã do céu. Não sou um ET. Mas eu estou nesse mundo, mas não sou do mundo, porque eu sou uma cidadã do céu. Minha origem é o céu, o meu alvo é o céu, o meu destino é o céu. E o céu está separado, reservado para mim. Filipenses 3,20, pois a nossa pátria está nos céus. Diga, a minha casa verdadeira está nos céus. Amém? A Bíblia diz quem eu sou. A Bíblia diz que eu sou embaixadora de Cristo. 2 Coríntios 5,20 diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então nós somos embaixadores de Cristo. Nós falamos a palavra de Cristo. Nós oramos em nome de Cristo. Nós nos movemos pelo poder de Cristo. Nós adoramos para Cristo. Por Ele, para Ele, por meio dEle. Então, eu sou filha de Deus, ou fui feita para boas obras, é isso que a palavra de Deus diz. Não vou dar todos os versículos por conta do tempo. A Bíblia diz que eu sou nova criatura, eu sou herdeira com Cristo. A Bíblia diz que eu sou frutífera. Você pode dar fruto. Você pode andar no Espírito, aleluia, porque o Senhor nos reconciliou com Deus, eu estou reconciliada com Deus em Cristo Jesus, eu sou regenerada, aleluia, eu sou morada do Espírito Santo, fui selada com o selo da promessa. Então, quando eu sei quem eu sou, eu não desisto daquilo que Deus me deu. Deus deu uma terra para Samar, e aquela terra estava frutificando. As lentilhas estavam ali, e ele disse, essa terra é minha. A bênção é minha. Ninguém vai me roubar. Aleluia, o CD é meu, ninguém vai me tomar. Ou concretizou. Foi fácil? Não. Alguém disse, isso não vai dar certo. O diabo disse, para que está fazendo isso? Então eu sou de Deus, diga, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Irmãos, 1 João capítulo 5, versículo 19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então você é de Deus. O diabo diz, você não é não, porque você faz isso. E Deus está dizendo, você é meu. Você é meu. Então, a primeira coisa, eu preciso saber quem eu sou. Tem muitas outras coisas, mas isso a gente pode fazer um estudo um dia sobre a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Mas isso já é suficiente.
A Bíblia diz lá em Romanos 8:37 que nós somos mais do que vencedores. Então, Samar, ele não ficou com aquele sentimento de derrota, de desolação, de tristeza. Mas ele confiou, porque algo foi plantado nele, foi a palavra. Amém? Em segundo lugar, nós precisamos entender que nós não estamos sós. Irmãos, a Bíblia diz aqui, olha, o povo fugira diante dos filisteus. Todo mundo foi embora, ele ficou sozinho. Só que ele entendeu que ele não estava só, Deus era com ele. E ele teve força em Deus para vencer todo mundo. Você não está sozinho. A Bíblia diz em Gênesis 28:15, eu estou contigo para te guardar, onde quer que fores. Deus está comigo, aonde quer que eu vá. Então não faça nada que Deus não possa ver, ou pensando que está escondendo de alguém, porque Deus está te vendo. Glória, glória, glória. Nem fale o que não deve falar, porque Deus está vendo. Hebreus 13:5 diz assim, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Está na luta? Deus está dizendo, eu não te deixo. Não diga, eu estou sozinho, porque Deus diz, não te deixarei, nem te desampararei. Eu sou contigo. Aleluia. Irmãos, existem situações que nós precisamos passar por elas só. Existem dias que nós queremos que alguém ore por nós, que alguém coloque a mão na nossa cabeça, mas Deus não permite. Deus não permite. Jesus, ele venceu o diabo sozinho no deserto. Então tem luta que você tem que vencer só. Não corra atrás de ninguém. Corra atrás de Jesus. E vença. E vença. Porque depois você vai contar a história. Depois você tem testemunho. Terceiro, ele não desistiu. Ele não abriu mão. Ele defendeu aquilo que é seu. Defenda aquilo que é seu. Defenda. Defenda a sua casa, defenda a sua família, defenda seus filhos, defenda os seus bens, defenda o que é seu, defenda a sua fé, defenda a sua salvação. Não deixe o diabo roubar a sua fé. Não fica ouvindo as notícias ruins de crente que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, desconcertado. Isso não vai aumentar a sua fé. Vai atirar, vai desanimar. Eu não quero mais saber de porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Quem te salvou foi Jesus, ele não vai te decepcionar, nunca. É impossível. Ele é santo, totalmente santo. Se tiver um cisco de impureza em Deus, o universo se desintegra. Ele é santo, santo, santo e poderoso e não decepciona ninguém. Ele é verdadeiro, ele é a nossa justiça. Ele é o nosso Rei da glória. Aleluia. A oportunidade não está para quem desiste e foge. A oportunidade de experimentar a vitória não está para quem desiste, para quem desanima, para quem joga a toalha. Mas a oportunidade está para aquele que persevera. Você não está só. Se você está com Jesus, você é a maioria. A Bíblia diz que um põe 10.000 para correr, põe 1.000 para correr e 2 põe 10.000. Nós estamos com o Senhor da glória. Você não está só. Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família, Deus está preparando você para operar em milagres. Para fluir na unção, para frutificar, para a sua família ser uma bênção, para a sua família ser um referencial. O diabo é mentiroso. Amém, irmãos? A coragem de lutar, de perseverar, atrai a unção. A coragem que ele teve de lutar por aquela terra trouxe o poder de Deus e deu habilidade para que ele vencesse os filisteus. Aleluia. E o último,
ele se colocou no meio. A Bíblia diz aqui, irmãos, olha só. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, olha aí, o diabo junta com tudo enquanto é demônio do inferno para atacar. Onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, para atacar onde tem a bênção. Essas lentilhas aqui você pode colocar como sendo as bênçãos que você tem, a sua salvação, a sua fé, a sua família, a unção, o ministério, o chamado. O diabo se reúne com os demônios numa multidão para atacar aquilo que é bênção na sua vida. E aí a Bíblia diz, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, no meio. Eu quero falar para você que quando a Bíblia fala essa expressão no meio, tem um significado, tem um sentido poderoso. Dá a ideia de estar junto, de estar envolvido. A Bíblia nos mostra situações onde Jesus está no meio. Ele está envolvido, ele está presente. E ele está no meio para abençoar. A Bíblia diz lá em João 20:19, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. Ele está no meio da igreja para nos abençoar. Ele disse, paz seja convosco. Ele se coloca no meio. Ele se coloca no meio para atender às nossas orações. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele aí está no meio. Ele se coloca no meio para trazer salvação. Jesus, ele ficou entre 2 ladrões, um à esquerda e um à direita. Aleluia! E a Bíblia diz que ele está no meio da igreja. Ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para quê? Para ensinar, para exortar, para corrigir, para fortalecer, para animar, para trazer esperança. Samar teve esperança porque ele ouviu. Davi disse, olha, ainda que a minha casa não esteja bem, eu tenho uma aliança com Deus. Aleluia! E Deus cumpriu, amém? A Bíblia diz que ele está no meio da igreja. Jeremias capítulo 3, versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Amém, irmãos? Deus se deleitará em ti com alegria. E Ele é poderoso para nos salvar. Aleluia. Agora, Deus, ele está no meio da igreja, ele se coloca no meio para abençoar, no meio das orações. E nós? Onde nós estamos? Porque se a expressão no meio, ela fala de comprometimento, ela fala de presença. Então, aonde nós estamos? Nós estamos no meio do mover de Deus, da unção de Deus, no meio daqueles que buscam crescer em Deus. Nós estamos escondidos, como aquele homem da mão mirrada, que não podia trabalhar. Ele não estava no meio. Ele estava como Elias, como Jonas. Eu quero te dizer, se você não está no meio, e estar no meio significa estar envolvido, estar trabalhando, está envolvido com as coisas de Deus. Eu quero te dizer que hoje o Senhor trouxe essa palavra para dizer, envolva-se. 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 Amém? Porque é no meio que ele se move. Aleluia. Para ele operar o milagre na vida daquele homem, ele chamou ele para o meio. E para concluir, irmãos, e eu quero que você se coloque de pé, porque nós vamos concluir. E o irmão Márcio vai cantar aquela música que você cantou, que o senhor cantou, desculpa. Que eu não te deixo. Hã? Não, do louvor dele mesmo. Acho que foi a segunda
que eu sou contigo, eu não te deixo. Deus é fiel. Pronto. Porque pode ir, o irmão vai solando e nós vamos encerrando aqui para não cansar os irmãos. O que Samar, amados, ele experimentou um grande livramento. E é isso que o Senhor está dizendo. Não desista, porque você vai experimentar livramentos da parte do Senhor. Eu acho que ninguém ouviu o que eu disse. Não desista, porque você vai experimentar grandes livramentos da parte do Senhor no meio da crise. Por quê? Porque Deus está contigo, porque você não está sozinho, porque Deus, Ele já falou que você é em Cristo Jesus. E a Bíblia diz aqui, Ele se colocou no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E Ele feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Tem livramento, igreja, para as nossas vidas. Samar se posicionou, e nessa noite o Espírito Santo diz: se posicione em fé. Você entra com a fé, que eu vou entrar com o milagre. Você entra em fé, saindo do seu lugar de conforto e vá para o lugar da batalha. Deus já colocou uma espada na tua boca. Deus já colocou uma espada nas tuas mãos para você ferir o inimigo. E Ele está dizendo, Ele trouxe essa palavra para dizer nessa noite: eu vou dar um grande livramento. Rabacanda labachore cantaralabás. Xeriandaralabás, sui derras de cantaralabás. Aleluia.